Olá pessoal, meu nome é William, do aprendendojavae.blogspot.com e do Jugvale, e hoje eu vou mostrar para vocês uma simples aplicação Java, um outro Olá Mundo, só que baseada em Servlet. E ao contrário do vídeo anterior, a gente vai utilizar uma IDE, ou seja, a gente não vai mais ficar na linha de comando gerando as coisas com Maven, mas sim através de uma IDE que no meu caso é o JBoss Developer Studio, que é uma IDE da Red Hat baseada no Eclipse, só que ela vem com diversos plugins para desenvolvimento de aplicações Java, EE e outros tipos de aplicações também. IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? E eu acredito que a melhor ideia para Java é o Eclipse, melhor que o Eclipse só o JBoss Developer Studio, porque como vocês vão ver aqui é só a gente baixar e já começar a desenvolver. Ok, eu tenho aqui a tela inicial de Developer Studio e eu vou clicar aqui para ir para o Workbench, que é onde fica todas nossas aplicações, nossos projetos, né? A gente não precisa ver JBoss Central agora. Ok, essa é a tela inicial de Developer Studio e a primeira coisa que eu faço quando eu inicio um Developer Studio novo é adicionar um servidor. Como eu estou com o JBoss Developer Studio um pouco antigo, estou na versão 5, eu vou adicionar um servidor do tipo JBoss AS, que é a versão anterior ao Wildfly. E o Wildfly ele tem ainda é muito semelhante ao JBoss AS. Então os passos aqui podem ser aplicados para o Wildfly em uma ideia mais nova. Lembrando que o JBoss Developer Studio ele é gratuito e eu vou colocar o link para download lá na postagem relacionada a esse vídeo. Ok, a gente vai aqui para o Wizard para criar um novo servidor, né? Aqui a gente tem listado diversos servidores Java EE, de servidor de aplicação Java EE. No nosso caso eu vou escolher aqui JBoss Community. Vou escolher JBoss AS 7.1. Clicando em Next. Aqui ele já tenta adivinhar onde vai estar o JBoss AS. Eu vou escolher outro path para isso. File System, OPT. Como eu falei no outro vídeo, eu tento manter tudo no OPT, minhas aplicações. AS7. Eu aponto aqui para a raiz do meu diretório, onde ficam os meus módulos e os principais diretórios do JBoss. Clicando em OK, ele já reconheceu o JBoss, só vou mudar minha JRE. Ele já detectou a JRE no meu sistema, né, o Java 7, vou utilizar o Java 7 no meu caso. Ok, o servidor já está listado ali. Antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu só limpar o servidor que eu já andei inicializando ele. Ele tem umas coisinhas lá no deployment. Vou limpar os deployments que já estão lá. Ops. Limpar o log. Limpar os dados de inicialização. Ok, infelizmente o servidor vai inicializar um pouco. Vai levar um tempinho para inicializar porque ele está com o diretório tudo limpo, né? Eu acabei de limpar tudo, então ele vai ter que recriar tudo de novo do zero. Mas era importante que eu deixasse o servidor limpo aqui para que vocês não vejam nada diferente da primeira inicialização de vocês também. Após adicionar um servidor aqui no JBDS, vejam que é possível inicializar e gerenciar ele pela IDE, sem ter que ir lá pela linha de comando para trabalhar nele. O servidor já inicializou. Com o servidor inicializado e configurado, o próximo passo que eu recomendo quando começa uma nova instalação de JBoss Developer Studio é verificar as instalações Maven da sua máquina, porque o JBoss Developer Studio já vem com Maven dentro dele e a gente, no geral, tenta centralizar tudo em um Maven só, porque o Maven ele gerencia dependências de aplicações e dependências de aplicações são baixadas localmente. Então, se a gente tiver múltiplas instalações do Maven, a gente vai ter múltiplas versões de bibliotecas em múltiplos repositórios. Isso vai gerar um espaço de disco gigante e ainda vai gerar uma lentidão na hora de realizar o download. Na hora de você for criar o seu novo projeto, ele vai rebaixar as coisas, enfim. Então, fui lá em Window Preference, vou buscar aqui na minha caixinha da esquerda Maven, Installations,
Veja que ele vem aqui como embedded. Eu vou adicionar a nossa local aqui. Ele vai ler os dados lá no Maven e vai detectar pra gente como a instalação Maven. Ok. Um ok aqui e a gente já está pronto para começar o nosso projeto. Hoje eu vou mostrar para vocês um Olá Mundo com Servlet. E a principal diferença desse projeto, nossa nova aplicação com a aplicação anterior, é que eu vou utilizar uma classe Java que vai responder a requisição HTTP. Né? Servlets são isso, são classes Java que respondem a requisições HTTP. Né? Então, aliás, HTTP Servlets são isso. Né? Servlets podem ter outra funcionalidade também. Então, vou criar aqui um novo Other Maven Project. Se você não sabe o que é Maven, eu sugiro que dê uma olhada no outro vídeo. Lá eu falo brevemente sobre Maven, falo um pouquinho de Archetype. Então escolho o Maven Project, aperto próximo. Não vou escolher Archetype dessa vez, eu vou criar na mão o meu projeto, vou configurar dependências na mão também. Group ID. Como eu falei no outro vídeo, o Group ID é como se fosse o grupo de um determinado tipo de projeto, né? Então vou colocar aqui olá ponto servlet servlet olá tracinho servlet e o tipo de empacotamento é o WAR, né? O WAR de Web Archive. E clicando em Finish, ele vai gerar pra gente o projetinho Maven. Já está aqui o nosso projetinho Maven. Vejam que a estrutura que eu mostrei no último vídeo está aqui também. Então a gente tem várias pastas aqui que a gente não vai falar hoje, vamos falar em vídeos futuros, mas o principal para a gente é a pasta src main java, é onde ficam as fontes Java. Como a gente vai criar uma classe Java, eu não vou estar mexendo em outras pastas, só nessa. Então eu cliquei ali em cima com o botão direito, novo pacote. Ops. Argentjugvale.olá.servlet. Esse é o pacote onde vai ficar minhas classes Java, né? E vamos começar a programar então, criar o nosso servlet em si. Né? O servlet Java, um servlet, ele é simplesmente uma classe Java. Eu vou colocar aqui, olá servlet, que estende de HTTP servlet. Só que pode ver que ele não está autocompletando aqui. Eu já falo para vocês por quê. Ops. New class olá servlet. Eu estou criando um projeto Maven e para ele entender o servlet eu tenho que configurar minhas dependências. Então aqui está a minha classe Java, só que notem que se eu tentar fazer ele estender de HTTP Servlet, ele não tem aqui listado o HTTP Servlet, né? Então o que eu vou fazer o que eu preciso fazer aqui agora é adicionar uma dependência ao meu projeto. O Maven, além dele ser muito bom para realizar o build de projetos, ele também é muito bom para gerenciar dependência. E o que são dependências? São classes, são bibliotecas que você vai utilizar na sua aplicação. A gente fala que sua aplicação depende delas. Então, no meu caso, a minha aplicação depende da API do Servlet. Né? Só que eu não sei aqui os dados da API do Servlet. No entanto, ou a gente usa um conceito do JBoss, né, que é muito utilizado na comunidade JBoss, que é o de BOM, Bill of Materials, para gerenciar todas as dependências para você, ou a gente procura na internet a nossa dependência. No meu caso, eu já procurei aqui, e aqui está a dependência do Servlet. A partir do momento que eu adicionar isso no meu projeto Maven, o JBoss Developer Studio já vai reconhecer as classes do Servlet. Essa dependência também é um projeto Maven, como você pode ver, ela tem um grupo, tem um ID, tem a versão, assim como o meu projeto. Só que ela tem uma coisinha a mais. Como dependência, ela tem o que a gente chama de escopo.
Quer dizer, se eu exportar o meu WAR, né? Se eu chegar aqui no Eclipse e tentar exportar o meu aplicaçãozinha para deploy, ele vai colocar essa dependência dentro da minha aplicaçãozinha ou ela já vai estar na onde que eu vou instalar? No meu caso, o servlet ele já tem lá dentro do JBoss, as classes do servlet já estão disponíveis no JBoss. Então eu declaro aqui o escopo dela como provided. Ou seja, não coloque essa biblioteca dentro do meu WAR quando eu for rodar ele, porque o servidor de aplicação já vai ter ele, certo? Então eu já configurei meu projeto, estou pronto para programar. Vejam que interessante, um Ctrl espaço aqui e agora eu já tenho HTTP Servlet listado, certo? Ok, a classe PyHTTP Servlet ela tem diversos métodos que correspondem à chamada de que correspondem à resposta de métodos HTTP, né, que são os verbos HTTP. Então, no caso, a gente vai fazer aqui hoje um do GET, ou seja, quando alguém acessar o contexto desse servlet, né, a URL que esse servlet corresponde, utilizando o verbo HTTP GET, certo? No post relacionado a esse vídeo eu vou colocar um link explicando melhor o que é o HTTP. E daí vai ficar mais claro o que é acessar um servidor utilizando o método GET, certo? Não estou falando de método Java, estou falando de método HTTP, ou verbo HTTP, como algumas pessoas adoram dizer aí, né? Então, aqui dentro do GET é onde vai meu código Java em si, a minha lógica que eu posso colocar, né? Só que além de eu implementar um método que eu quero, né, um método Java que eu quero correspondente a um método HTTP, eu também tenho que mapear esse servlet. Antigamente, a gente mapeava o servlet num XML, só que hoje em dia isso não é necessário. Hoje em dia, a gente pode muito bem mapear ele com uma anotação que foi adicionada no servlet 3.0. Então, para eu falar qual URL esse servlet vai responder, eu venho aqui, mapeio o meu servlet com uma anotação. Ótimo. Agora aqui o que eu vou fazer é colocar alguma lógicazinha. Primeiro eu vou escrever na tela algo, tipo servlet sendo acessado, só para mostrar para vocês, ok? Não vai escrever nada, quando você bater no servlet ele não vai responder com nada, você vai printar algo lá na tela, algo aqui no console, desculpa, né? Eu já tenho um servidor rodando aqui, como vocês podem ver, né? Ele já está sendo executado. Para eu rodar esse projeto meu dentro do servidor, eu venho aqui nele, na abinha Servers, clico no botão direito, Add and Remove. Aqui está listado o meu projeto, clico em Add, e a partir do momento que eu clicar em Finish, minha aplicação vai ser deployada dentro do JBoss. Né? Vocês já devem saber o que é o processo de deploy lá do outro vídeo. Se não sabe, dá uma olhadinha lá no vídeo que vai explicar para vocês o que é o processo de deploy. Ok, cliquei em Finish. O JBoss vai escanear o diretório de deploy e vai realizar o deploy da minha aplicaçãozinha. Vocês podem ver, o JBoss escaneou lá e fez o deploy. E vejam que o JBoss Web, né, como o JBoss é, a gente utilizava o JBoss Web, registrou pra gente um contexto, que é o /olá servlet. Então se eu for lá no navegador, e acessar aqui no localhost, /olá, não escreveu nada, eu não mandei escrever nada. No entanto, né, eu mandei ele printar algo lá na tela. Então, como vocês podem ver, aqui ele escreveu servlet sendo acessado. Assim como eu mandei ele printar aqui. Bem, eu quero que escreva algo no navegador para finalizar esse vídeo. Então, eu vou introduzir para vocês como a gente escreve uma resposta HTTP, né? E há algumas formas, mas a maneira mais simples eu acredito que é a gente acessar um objeto da resposta HTTP para escrever ele. Vocês perceberam que esse método do GET recebe dois parâmetros, um do tipo HTTP Servlet Request e outro do tipo HTTP Servlet Response. O objeto do tipo HTTP Servlet Request ele corresponde à request HTTP feita ao servidor. Ou seja, quando eu dou um enter lá no navegador nesse contexto, o navegador cria uma request HTTP e envia para o servidor. Os dados dessa request HTTP ficam dentro desse objetozinho HTTP Server Request. E a resposta que o JBoss vai enviar para o cliente, no caso do navegador,
vai ficar dentro de HTTP Service Response. Ou seja, eu tenho que utilizar a response se eu quero mandar algo para o cliente, né? Então, no meu caso, eu vou pegar lá da response um print writer, que é uma classe utilitária para escrever num string, que aceita strings, que aceita qualquer tipo de objeto. Então ele pega um string de texto e escreve dentro dele objetos, né? Vou chamar ele de pw, eu vou lá na minha resp, vou dar um get writer. Utilizando esse writer, eu vou mandar ele escrever aqui pra gente. Olá, mundo. Né? Vamos só escrever aqui com umas tagzinhas HTML para ficar gigante. Gigante o negócio. E no final eu tenho que fechar o meu print writer. Né? Escrevi e fecho. Ok. Então, salvando aqui, eu vou pedir para o JBoss fazer o full publish da minha aplicação. Claro que eu posso configurar o JBoss para toda vez que salvar um arquivo Java fazer o redeploy da aplicação, mas vai por mim, isso não é legal. Ou eu posso usar algumas ferramentas também que faz a aplicação ficar disponível no momento que eu salvo um arquivo Java. Ok, minha aplicação foi, né, redeployada no mesmo contexto, e eu vou lá no navegador bater nesse contexto para ver se ele vai imprimir um Olá Mundo gigante pra gente. Vamos lá então. Ok, aí está o nosso Olá Mundo, vindo de um servlet. Lembrando que esse é um vídeo introdutório, então eu vou parar por aqui. No próximo eu pretendo voltar a falar um pouco de filtros, que já são outros conceitos do mundo, no mundo do servlet, né, do Java Web, e explorar um pouco mais a classe Servlet. Então vamos ficando por aqui, é isso pessoal. Obrigado por assistirem.